Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou falar de uma fala absurda, vou comentar, daquele cara chamado Renato 38. Eu, pra ser sincero, eu não sei bem o que é esse cara, porque eu não sei se ele é um youtuber, se ele é um influencer, se ele trabalha em alguma área específica, porque eu só vejo ele pelas polêmicas, tá? A última polêmica dele foi aquela que o Gengivão queria bater nele lá no meio de um podcast. Eu sou homem, eu sou casado, eu sou homem. Um papel ridículo, né, do Gengivão, né? Até porque se ser casado é sinal de ser homem, eu digo, ele precisa vir aqui onde eu moro, porque aqui o que tem de homem casado aqui que faz programa com travesti não são tão homens assim. Mas enfim, não é o assunto do vídeo. Mas o Renato 38, ele foi num podcast recentemente, onde ele estava junto com o Wilker Leão. Preste atenção. O Wilker Leão é aquele garoto que filma as aulas, que ele acha que pode fiscalizar os professores, doutrinadores. Ele acha que sabe mais que o professor, né? Porque para você fiscalizar alguém, você tem que saber mais que aquela pessoa. Ele até falou num dos vídeos dele que ele estava somando a aula. Então, para que ele se matriculou, não sei se ele já acha que sabe tudo e está somando a aula. Não era nem necessário disso, mas ele estava junto com o Renato 38. Aí o Renato 38, nesse trecho que cortaram, ele está falando de escravidão. Aí o que ele diz? Eu não vou colocar o vídeo dele aqui por direitos autorais, tá? Ainda mais agora que eu consegui finalmente monetizar o canal, pode dar problema. Então eu vou reproduzir uma síntese do que ele falou. Ele falou que na época da escravidão, ter abolido a escravidão foi um erro, a Lei Áurea, lá da Princesa Isabel, 18 de maio de 1888. Ele falou que foi um erro, porque você tirou o direito à propriedade privada, daqueles fazendeiros e das pessoas que estavam lá. Então ele entende que o escravo era uma propriedade privada e a Lei Áurea acabou com esse direito da propriedade privada. Que é uma coisa que a extrema-direita prega muito no Brasil, né? Direito à propriedade privada. Mas eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. E aí ele falou que não precisava ter assinado a Lei Áurea, que dentro da lógica dele, do raciocínio dele, ele falou que tinha duas leis já no Brasil que iam acabar automaticamente com a escravidão. Nisso ele tem até um pouco de razão, pessoal. Que é, primeiro, a lei do ventre livre. Um filho de escravo que nascesse já não poderia ser mais escravo. Ele já nascia alforriado, livre. Ah, mas sua mãe é escrava e seu pai é escravo, não importa. A lei já falava que aquele bebê, a partir daquela data da lei, já era livre. Então, no entendimento dele, as próximas gerações de escravizados que iam nascer, inclusive eu tenho falado escravo, mas o correto é escravizado, tá? As próximas gerações de escravizados que iam nascer já iam ser livres, pela lei. E segundo é a lei do sexagenário, que quando um escravizado fizesse 60 anos, ele já não podia ser mais escravizado. Ele tinha que ganhar alforria, era automaticamente alforriado. Então se algum guarda lá da República parasse um escravizado na rua, você está andando porque aí, você não é escravo? Ele fala, não, aqui ó, já tenho mais de 60 anos, agora eu sou livre. Então não podia fazer mais nada. Então ele entende que automaticamente a escravidão iria acabar. Sim, realmente ele tem razão nesse ponto. Porque se os nascidos já não poderiam ser mais escravizados, ia para cima de 60, também não, ia chegar uma época que ninguém ia ter mais escravos. Até porque o comércio de escravos já estava proibido, né, por pressão na Inglaterra. Era proibido sair navio negreiros da África para o Brasil. Mas qual que é o problema desse argumento dele, pessoal? O problema é que ainda tinha muitos escravizados no Brasil. E muitos novos também. Então se você fosse esperar, por exemplo, um jovem de 20 anos de idade, que é um escravo, até ele fazer 60 anos de idade, pessoal, ele ia ficar a vida inteira como escravizado. Quer dizer, a abolição foi em 88, 1888. Vamos somar mais uns 60 anos. 88, 98, 8, 18, 28, 38, 48. A abolição só ia acabar assim automaticamente em meados de 1948. Minha mãe já era nascida nessa época. Vocês fazem ideia de o que é isso? Fora que o resto do mundo inteiro já tinha abolido a escravidão, entendeu? O Brasil foi um dos últimos países, principalmente aqui da América, a abolir a escravidão. Então, quer dizer, na cabeça dele, então não podia ter a Lei Áurea, tinha que esperar todos esses escravizados envelhecerem e morrerem. Fora que é desumano, né, pessoal? Você pegar uma pessoa para trabalhar a vida inteira e só depois de 60 anos essa pessoa tem uma liberdade. Então, não faz o menor sentido isso. Trabalhe até você ficar velho, depois quando você tiver 60 anos você descansa. É parecido com a aposentadoria aqui no Brasil. Ainda mais com essa reforma que houve na época do Bolsonaro, você tem que trabalhar, acho que agora, o homem até 65 anos para poder se aposentar. Mais um tempo de serviço, né? Quer dizer, quando a pessoa já estiver no fim da vida, sem saúde para nada, aí pode descansar. Isso é desumano, né, pessoal? E a partir do momento que o Renato 38 fala que eles eram propriedade privada, que a Princesa Isabel mexeu no direito deles à propriedade privada, ele está falando a mesma narrativa que os senhores de escravos e os escravocratas falavam. Os escravocratas falavam que os negros eram propriedade privada, os escravizados. Eles viam assim. Eles não viam eles nem como seres humanos. Eles viam só como um bem material para explorar e gerar riqueza para eles. Agora, naquela época era até compreensível as pessoas terem essa mentalidade. Nós estamos falando do século passado. Nem é século passado, né, que nós já viramos o ano 2000, século retrasado,
uma outra época que não tinha tanta ciência, tecnologia, etc., o homem era mais primitivo mesmo, mais ignorante e mais cruel. Agora, uma pessoa do século XXI ter a mesma visão do escravocrata do século XIX, pessoal, vocês não acham meio estranho? Não, porque ele era propriedade privada deles. Não, na época eles podiam ter esse entendimento, até porque não se julga alguém pela época que pertence, né? Naquela época, infelizmente, era assim. É desumano? É. Mas era assim a mentalidade deles na época. Agora o cara está no século XXI, pessoal. O homem já foi na Lua, nós temos celulares. Ó. Esse vídeo que eu estou gravando com vocês aqui é de um celular. Ele ainda acha realmente que aqueles escravizados era uma propriedade privada? Não dá, né, pessoal? Eram seres humanos. Hoje nós sabemos disso, porque nós já nascemos numa época mais moderna. Aí dizer que os escravizados eram propriedade privada, que era um direito do dono? Não, pessoal, ninguém tem o direito de comprar ninguém e explorar essa pessoa a vida inteira. Isso é um crime, isso é hediondo. Hoje nós temos essa consciência porque foram anos de luta, né, de abolicionistas para tentar acabar com essa palhaçada de escravidão. Mas agora um cara do século XXI dizer que aquilo era propriedade privada deles, para mim forçou um pouco demais a barra, pessoal. Quer dizer, então, que se ele tivesse naquela época, ele ia falar a mesma coisa. Ele fala, não, é propriedade privada. Ó, esse escravo aqui é do senhor Martins, pode devolver para ele porque ele comprou e pagou. Eu acho meio estranho. Mas enfim, comente aí o que vocês acharam dessa fala dele. Até porque está viralizando na internet, gerou uma grande polêmica. Comente a opinião de vocês, tá bom? Quem puder, se inscreva no canal, ativa o bendito sininho, dá um like no vídeo que você ajuda um pouco, tá, aumentar o alcance. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Até a próxima.